Mas você sabe como a valorização da moeda americana afeta no seu cotidiano? Dá só uma olhada. Desde o início do ano, os brasileiros têm acompanhado o aumento gradativo do dólar. Ao mesmo tempo, o real vem se desvalorizando e perdendo seu poder de compra. Segundo os especialistas, vários seriam os fatores que explicariam a alta da moeda americana, como a crise política brasileira, o crescimento da economia dos Estados Unidos, que acaba por atrair mais investimentos, fortalecendo assim o dólar, e, por fim, a crise na Europa. Mas você acha que a alta do dólar só atinge aqueles que viajam para o exterior? Pelo contrário, ela pode influenciar até o preço do pão que vai para a mesa do trabalhador no dia a dia. E você sabe tudo que a alta do dólar pode afetar na sua vida? É sobre esse assunto que vamos falar agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo no programa hoje o educador financeiro da DSOP, Roger Milan. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade, tudo bem? Tudo Obrigado, jóia. Regiane. Vamos falar, antes de mais nada, como que a alta do dólar afeta na vida das pessoas, de uma forma geral? Então, muitas pessoas pensam que a alta do dólar só afeta para quem vai viajar para o exterior, né, para os Estados Unidos. Ah, eu não vou para Disney, não tem problema. Não vou poder ir para Disney, né? E, na verdade, não é só isso. Isso é uma pequena parte, né? O dólar afeta, sim, o bolso do consumidor comum, né? Por que acontece isso? Porque tem muitos produtos aí que recebem componentes, né, que são baseados pelo valor do dólar, né? São componentes estrangeiros, são insumos estrangeiros, que eles são baseados, são compostos e aí atinge o valor do dólar também. E aí muitas pessoas podem parar para pensar, né? Mas como é que um sanduíche que eu como no final de semana pode ficar mais caro com a alta do dólar? O que o sanduíche que é feito aqui no Brasil, o pão é feito aqui, a carne é feita aqui, aliás, a gente tem pastos enormes, inclusive a gente exporta muita carne, a gente sabe disso. Como é que o nosso lanche fica mais caro? O pãozinho francês da padaria? Justamente por essa conta que você falou, né? Por que acontece? O pãozinho, né? O pão do sanduíche, as massas... Tudo depende do trigo, né, para ser feito. E o trigo, tem até um número interessante, 10 milhões de toneladas são consumidas, né? Mas metade disso... 10 milhões por ano aqui no Brasil, Por ano aqui no Brasil. E metade disso é brasileira, metade importada. Só que a farinha de trigo, para compor o pão, ela precisa ser misturada na farinha importada. Que é de melhor qualidade, aliás, pasmem, né? Então, automaticamente a alta do pão vem por causa... Tem relação com a alta do dólar. Atrelado à alta do dólar também. Tem a relação, né? Com relação continuando no sanduíche também, né? Nós temos aí os produtos agrícolas, né? Que também sofrem esses impactos. Por quê? Porque nós temos aí sementes, fertilizantes, insumos importados que eles dependem para que o produto chegue à nossa mesa. Então também sofre impacto com a alta do dólar. E a gente pode também citar a carne, né? Que a gente está vendo uma alta da carne, não só nesse momento, mas tem tudo para aumentar ainda mais, porque a exportação fica muito mais atraente para quem produz aqui no Brasil também. Exatamente, esse fator acontece, é um fator econômico que tá bom para exportação. Então, estando bom para exportação, acaba acontecendo esse efeito da alta da carne. O produtor exporta mais, falta no mercado interno, sobe o preço. Sobe o preço. Então, a gente já falou aqui, ó, a gente está mostrando aqui alguns dos produtos que sofrem com esse problema da alta do dólar. A gente já mostrou os pães franceses e as massas, né, justamente por causa da farinha de trigo. A gente já falou da carne, que a exportação é favorável, né, por isso tem menos oferta aqui no mercado interno. Chegou a hora de falar do arroz, feijão e da soja, tão presentes na nossa alimentação do dia a dia. Isso aí, que são produtos agrícolas, né? E são produtos que dependem de fertilizantes, de insumos estrangeiros. Então também eles sofrem esse impacto com a alta do dólar, né? É um produto nacional, mas ele depende desses insumos para que ele possa ser entregue de maneira composta para todos nós. E nos hortifruti granjeiros também isso pode acontecer? Batata, tomate, cebola? Pode também, mesma coisa. Batata, tomate, cebola, todos esses produtos que dependem da situação agrícola, eles dependem de sementes, de insumos, de fertilizantes, e aí eles recebem o impacto. E chegou a hora de falar dos importados também, né? Esses aí ficaram pela hora da morte. Vamos falar dos vinhos e dos chocolates. E aí? Então, o que acontece com esses produtos? Os importados, eles já têm uma cultura que são mais caros, né? E a gente está vivendo um momento de crise que agora todos os produtos estão ficando mais caros. Os importados tendem a ficar bem mais caros, né? Tem alguns especialistas dizendo aí que até em torno de 30% no geral aí fica mais caro um vinho. Aí tem opções, né? Tem opções, por exemplo, quem gosta de tomar um bom vinho
de repente um vinho bom custo-benefício, um vinho chileno, vai conseguir atender de repente a pessoa, dependendo do gosto, é claro. Tá certo. Para a gente terminar aqui, tem também a questão azeites, bacalhau, que também são produtos importados, imagino que entra também nessa mesma linha que você falou. E, finalmente, os remédios. Por incrível que pareça, até os remédios podem ficar mais caros por causa disso, Regiane, né? Os remédios, eles têm os princípios ativos dos remédios, né? São insumos que vêm de fora também. Tá. Então, eles sofrem também o impacto da alta do dólar. Então, é mais um produto que eles dependem desses insumos para serem vendidos, fabricados, para serem fabricados e entregues. Por mais que sejam fabricados aqui, né? Exatamente. Tem essas questões aí, os produtos que são importados, que dependem disso também. Podem esperar que os remédios devem receber... Não por enquanto, isso é mais a médio prazo. Mas pode ter algum trabalho aí de desconto, as farmácias estão dando muito desconto, pode acontecer de ter agora um recuo nos descontos que elas vêm praticando, isso pode ser uma prática. A gente exporta muita coisa também, a gente exporta muitos produtos. Também. E isso acaba não ajudando na questão da alta de preços do mercado interno, né? Infelizmente não, né? É bom para exportação, mas acaba impactando negativamente para a situação local, né? Quem é que ganha exclusivamente com a alta do dólar aqui dentro do Brasil? Principalmente quem exporta, né? Quem exporta, quem trabalha no mercado de exportação é o principal que tem esse ganho aí de... Quando tem a balança comercial, então, fica feliz. Fica feliz. A balança comercial fica feliz. Agora, no dia a dia mesmo, vamos falar das questões tão básicas quanto um arroz-feijão. Por exemplo, o transporte. Por que a passagem de ônibus, de repente, pode subir com a alta do dólar? Porque, por incrível que pareça, o combustível também sofre, né? O combustível recebe esse impacto também com relação por causa do dólar, né? E ele é impactado lá na ponta, então a gente acaba pagando mais caro também. E o transporte acaba ficando mais caro, porque o combustível está mais caro. Quer dizer, a maior alta desde 2003, né? A gente está vivendo realmente um momento muito difícil de recessão, o poder de compra está ficando cada vez menor, justamente por causa dessa alta de preços. E por mais que existam dissídios de categoria tentando reajustar salários, nunca acompanham a real inflação, né? O que realmente acaba desvalorizando demais os salários das pessoas, o poder de compra ficando muito reduzido. Agora, o que a gente pode esperar para um futuro próximo com relação ao dólar? Vai chegar um momento que vai estabilizar ou a gente pode esperar ainda mais alta no futuro? Então, alguns especialistas indicam que o dólar, esse ano, ele deve fechar nesse valor em torno de R$4. Nós vimos que teve um recuo, aí chegou a 3,80, mas deve fechar em torno dos R$4. E estão sinalizando que em 2016 pode avançar para R$4,25. R$4,25. E tem até especialistas dizendo que o dólar, estão chamando eles de pessimistas, que pode chegar até R$5 o dólar lá em 2016 para 2017. Eu espero que eles estejam errados. Eu espero também que eles não passem da categoria pessimistas para realistas. Isso também espero. Pelo amor de Deus. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre programação financeira. Na sua opinião, o que as pessoas podem e devem fazer nesse momento difícil de crise, de recessão, de alta do dólar, para conseguir se programar financeiramente e não entrar num buraco grande? Regiane, é importante que as pessoas tenham a consciência o seguinte: nós estamos num momento de crise. Mas isso que eu vou falar aqui não é uma postura, uma atitude só para o momento de crise. É óbvio que o momento de crise está em destaque. Estamos num momento em evidência, vivendo um momento em evidência. Mas quais são alguns passos simples que as pessoas até sabem, mas não conseguem fazer? O primeiro passo é fazer um diagnóstico da sua vida financeira, para entender o que está acontecendo de fato, para onde que está indo o dinheiro. Mas esse diagnóstico ele tem que trazer... a pessoa tem que ter um controle de tudo, tem que ser minucioso, até os pequenos gastos, porque tem pessoas que fazem planilhas bonitas, colocam lá as contas, mas não tem o controle dos pequenos gastos. Esquece do dinheirinho que está na carteira, que vai embora rapidinho. Que compram um lanchinho ali, uma coisinha ali, uma pizza. Esse dinheirinho ele tem um alto grau de importância, porque esse dinheirinho, se você pegar lá R$100, R$200 em 10 meses, é R$1.000, R$2.000. Ele pode realizar um desejo, um sonho guardando esse dinheiro. Então, fazendo esse diagnóstico, ele vai descobrir certas verdades, para onde está indo esse dinheiro e como que ele pode direcionar de uma forma saudável esse dinheiro, né? Essa é a primeira orientação. A segunda é que todo mundo quer realizar sonho com a família, com os parentes, com os amigos. E para realizar sonho, a gente tem que fazer esse diagnóstico e determinar qual é o sonho, quanto custa meu sonho. Programar o sonho. Programar o sonho, né? Priorizar o sonho. E correr atrás desse sonho, mas de maneira organizada, né? Separando o sonho. Meu sonho vai ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou perguntar para mim mesmo, eu consigo guardar quanto para comprar um produto? Eu quero comprar uma televisão de R$2.000, eu consigo guardar
R$200 por mês, se eu consigo guardar R$200 por mês, em 10 meses eu compro. Curto prazo eu compro uma televisão. É um exemplo, né? Tá. Se eu não consigo 200, eu guardo 100, em médio prazo, em 20 meses eu consigo. Ou adaptar alguns sonhos também nessa fase. Por exemplo, meu sonho era fazer uma viagem para o exterior, mas o exterior está impossível. Viaja para um lugar mais perto, de repente até América do Sul, ou aqui dentro do Brasil. Também. Tem gente que pensa assim, mas espera aí, nós estamos numa crise, está falando de realizar sonho, estou no vermelho, né? Não, a gente não pode deixar. Mas agora é a hora, agora sempre é o momento, né? Sempre, todo ano a gente tem que fazer esse balanço, esse trabalho de autoconhecimento, esse diagnóstico, para saber, para direcionar tudo para os nossos sonhos, né? E fazer de forma organizada. Claro. Colocar os sonhos lá naquela planilha bonita que você tem como prioridade. E colocar metas de redução de conta de água, de luz, para direcionar para os seus sonhos. Porque é justamente quando a água bate no umbigo que a gente começa a nadar também, né? Então, de repente, agora é um empurrãozinho que muitas pessoas, muitas famílias estão precisando para se organizar financeiramente, né? E para fechar, tem que poupar, tem que ter o hábito de poupar, guardar dinheiro para que tudo isso aconteça. Então, são essas 4 orientações aí que eu queria passar para vocês, que eu acho que é importante para o pessoal que está em casa. E é importante realmente que todos saibam, né, como que essas notícias da alta do dólar realmente refletem no nosso dia a dia, independente da classe social. Como você falou, não só as pessoas que estavam pensando em viajar para fora, que vão ter o dinheiro encurtado nessa fase. Reflete em tudo, como a gente já mostrou, do arroz, feijão ao pãozinho da padaria. Então, a gente precisa realmente colocar tudo na ponta do lápis para não entrar num buraco ainda maior, não é isso? Ainda maior, é isso. Roger Milan, educador financeiro da DSOP, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Vou deixar o site para as pessoas consultarem, www.dsop.com.br. Obrigada, até uma próxima, viu? Tudo Bom dia para Regina. você. Obrigada.